Hoje eu creio que o Senhor vai estar respondendo ao coração de vocês, inclusive o seu, viu, Mari? Por isso que eu pedi para você ficar, porque ontem você me questionou algumas coisas que justamente hoje eu ia ministrar, amém? Então, a próxima tu vai com as crianças, em nome de Jesus. Eu sei que você quer servir também. Glória a Deus. Agora está tudo certo, as crianças já foram, está todo mundo sentado, amém? Não estou mais perdido em nada, se eu tiver alguém me avisa. Só está faltando o Alan, esqueceram o Alan sentado lá. Brincadeira. Glória a Deus pela vida de vocês. Irmãos, eu creio que o que o Espírito Santo vai falar hoje, talvez seja uma das aulas mais importantes. A mais importante provavelmente vai ser a última, mas hoje é o maior problema do século XXI. O maior problema da era da tecnologia, da informação, da conectividade. É o que nós estamos vivendo hoje. E o que eu vou falar hoje está ligado com todas as crises de ansiedade, todos os males que nos trazem. Não que não existia na época de Jesus, porque ele fala, olha, não andeis ansioso, basta cada dia o seu mal, não se preocupa com o dia de amanhã. Jesus falou isso, foca em mudar teu hábito no dia. Não adianta tu fazer um grande planejamento se tu não consegue mudar nenhum dia. É isso que Jesus está falando. Então, sabe, a tua guerra talvez é organizar teu horário amanhã, né? O teu horário hoje, é você fazer as coisas certas hoje. Então, ele tira o foco do futuro, porque toda ansiedade é excesso de futuro. Então, você pode pagar lá dezenas ou centenas de reais para uma psicóloga, ela vai sentar na tua frente, ela vai falar, olha, a ansiedade é um excesso de futuro, então ela vai trabalhar em tentar mudar os teus hábitos para você poder esquecer um pouco do futuro e focar no presente. É isso que a psicóloga vai fazer. Amém? Então, hoje nós vamos estar lidando com um assunto que tange muito essa questão. Glória a Deus. Então, estenda sua mão para cá, feche teus olhos comigo e me abençoe em nome de Jesus. Fala, Senhor, toca nesse pastor, toca nesse pregador, use o coração dele para nos comunicar o que tu queres falar hoje. Pai, eu me coloco diante da tua presença. Obrigado por cada pessoa que tu trouxesse aqui hoje. Eu sei que são solos férteis para receber a tua palavra. E aqueles que não puderam vir, Senhor, abençoe aonde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Obrigado pela equipe de louvor, que tem sido homens e mulheres que têm realmente carregado a arca, Senhor Deus, a presença de Deus, e tem depositado aqui na terra. Venha dar graça para esses meninos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos com todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Nas últimas aulas, irmãos, eu falei acerca de coisas que nos provocam maldição. A Provérbio 26:2 diz, não há maldição sem causa. Amém? Então, pastor, tudo é maldição na minha vida? Não, não é tudo que é maldição na tua vida, mas todo o padrão de problema que está instalado continuamente, seja de miséria, seja de doença, que não sai da tua vida e se repete dia após dia, e tu percebe que é um ciclo que tu sobe, cai, sobe, cai. Isso é maldição. Amém? Dificilmente não seja. Lógico que cada caso é um caso, mas nós temos que lidar com cada pessoa através de relacionamento para a gente poder se aprofundar na causa. Não é em uma conversa, muitas vezes, que a gente descobre, muitas vezes é só o Espírito Santo que nos guia para entender o que está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Eu dei alguns testemunhos nos últimos cultos, né? Então não existe maldição sem causa. Amém? Então vamos agora para Jeremias 17:5. Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Quero trabalhar um assunto bem específico hoje contigo. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar, bem pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas.
não sofre de ansiedade durante o ano da seca, e nem deixará de dar o seu fruto. Amém? Então, irmãos, aqui nós estamos vendo exatamente o quadro de uma pessoa que entra debaixo da maldição da ansiedade e que entra debaixo de algumas outras maldições, que é assim: será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Você já sentiu que muitas vezes a gente não consegue sentir o que é de bom que está acontecendo conosco, mas nós sempre estamos preocupados com o que é de ruim? Estamos nessa maldição. Morará em lugares mais áridos e deserto, em terra salgada e desabitada. Isso fala de uma solidão de espírito, uma solidão de alma. Parece que, sabe, tudo o que tu faz é insuficiente, parece que você vive e habita num lugar onde as coisas não prosperam para você. Então, se alguém vir aqui conversar comigo hoje e ver, fazem uns 5 anos que eu habito nessa casa, eu morei ali embaixo, depois eu passei aqui para cima, depois o sogro e a sogra vieram morar aqui no lado, a loja foi para baixo, o salão, mas se você perceber, tu não vai ver uma grande mudança na minha vida. Na verdade, teve muita mudança, mas de alguma forma, tudo na minha vida foi prosperando gradativamente, devagar. Coisas que tu não percebe. Só que se tu calcular depois, tu vai ver, meu Deus, como é que mudou tanta coisa? Só que o modo que aconteceu... Por quê? Porque a prosperidade, ela é assim, ela te tira do lugar salgado, ela te tira da solidão. E de repente, quando você vê, você está em volta de um monte de gente unida com o teu coração. Sabe, é aquela história de você estar com um monte de gente, mas ninguém faz parte do teu coração. É só o teu vizinho, a tua vizinha, que não está nem aí para ti, às vezes precisa de ti quando precisa de açúcar, ou de café, ou pedir uma ajuda. Ou você está na igreja e os teus irmãos, eles têm mais a ver contigo quando é para dar um paz do Senhor e convidar para ir no culto e tal. Essa coisa assim, tu não está ligado profundamente. Isso fala de uma solidão. Isso fala de viver numa terra deserta. Então, essa maldição, irmãos, ela está ligada com isso, com todas essas coisas, principalmente com você não perceber o bem que está te acontecendo, e você não sai nunca do deserto. Sabe, aquela pessoa que sempre fala assim, eu estou na prova, pastor, e nunca saiu da prova, nunca. Entendeu? Então não é prova, então é cativeiro, porque a prova, ela vem para quê? Para aumentar teu nível. Então Deus manda uma prova, que nem ele mandou para Jó. Ele chegou para Satanás e falou assim, Satanás, tu pode tocar em Jó. Eu tenho estudado muito sobre Satanás nesses últimos dias, para descobrir quem ele é, o que ele pode fazer. Muito. E é interessante que Deus, não é Satanás que tocou em Jó, irmãos. Foi Deus que provocou Satanás. Deus chegou para Satanás e falou assim, está vendo meu servo Jó? Ele é o melhor de todos. Então Deus provocou Satanás, para que Satanás tocasse em Jó. Por quê? Porque Deus usou Satanás para mostrar para Jó que Jó não conhecia Deus. A Bíblia diz que Jó, ele foi tocado por Satanás e falou assim, eu adoro o meu Deus, ninguém vai me tirar desse lugar. Isso foi nos 4 primeiros capítulos. Daqui a pouco, irmãos, quando Deus tocou um pouquinho mais fundo nele, ele falou assim, maldito o ventre que me concebeu, terrível foi o dia que eu nasci, que seja amaldiçoado. Aí ele caiu. Na verdade, não é que ele caiu, ele só botou para fora o que estava dentro. Entendeu? Então, muitas vezes, Deus ele permite a gente chegar em lugares profundos para ele mostrar que nós somos orgulhosos, ou imoral. Entendeu? Ou que nós estamos perdidos achando que nós sabemos, mas nós não sabemos é nada. Achando que nós conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos é nada. Então, Satanás foi usado por Deus. Então, a maldição e o que Satanás faz, é lógico que ele está doido para te destruir. Só que ele não pode agir sem a autorização de Deus, amém? Por quê? Por causa da cruz de Cristo. Mas eu não vou entrar nesse contexto de legalidade hoje. Agora, a questão aqui é que é exatamente um comportamento bem específico. Maldito o homem que confia no homem. Então, eu já ouvi pastores ou pessoas, sabe, pregando assim, tu não pode confiar em ninguém. Mas isso é mentira. Porque a Bíblia diz que Jesus confiou em Judas até o fim.
Ele amou, ele entregou toda a sua intimidade para Judas. A Bíblia diz que, irmãos, fala um negócio desse quem nunca teve na Somália, por exemplo. Porque na Somália, para tu pregar o evangelho, tu tem que confiar muito na pessoa. Porque se ela te entrega, tu é fuzilado 5 passos da onde tu está escondido ministrando. Entende? Então isso aqui, depois que ele fala, maldito é o homem que confia no homem, e essa palavra homem vem de humanidade, não de homens, ele continua explicando, e faz da carne o seu braço, ou da humanidade sua motivação. Então é justamente isso, essa maldição de você estar sempre em terra árida, sempre ansioso, sempre preocupado com algo que parece que nunca acontece, e daqui a pouco você percebeu que você começou a ficar ansioso com 10 anos, 10 é muito cedo, mas 12, 13, 15 anos de idade, e você está ansioso com 40, com 50, e tu não morreu, nada da tua ansiedade aconteceu, só que tu continua ansioso porque um dia vai acontecer, mas nunca acontece. É prisão. É uma maldição, você fica em terras áridas, mas não é de fato que você está, é que tu não percebe o bem que está ao teu redor. Então, é muito simples você perceber esse tipo de pessoa, quando você vê que tu faz tudo para a pessoa e tu fala assim, ó, meu Deus, mas eu faço tudo para essa pessoa e nada agrada a ela. Essa maldição. Ela nunca vai ver o que é bem, o que é bom. Ela vai chegar e vai falar assim, ó, isso daí, ó, nem quero, entendeu? Aí a pessoa não tem o auxílio emergencial, o governo é bandido. Aí quando tem o auxílio emergencial, mas eles não estão dando muito. Podia dar alguma coisa. Então não tem como tu agradar. Aí a pessoa trabalha contigo e daqui a pouco a gente chega, o pastor é bandido. Aí fala assim, ó, misericórdia, o que deu aqui, gente? Aí tu fala assim, ó, aí tá, o meu pastor é bandido. Aí o pastor fala, irmão, você não precisa dar dízimo. O pastor não está pregando as escrituras. Dê dízimo se você entende. Não, esse pastor aí está tentando manipular. Não tem jeito. A pessoa está perdida num cativeiro, não tem como você agradar. Né? Aí a mulher é o terror na casa. A mulher é o terror, ela acaba com a vida do homem. Sabe, ela fica naquele silêncio que é mais gritante do que... Ela arrebenta o dia do homem, aí o homem fica bravo, minha esposa não presta. Aí depois a mulher vem para a igreja, se aconselha com o pastor, e o pastor fala assim, querida, você tem que submeter ao teu marido, morra um pouco por ele. Daí a mulher chega e agrada o marido. Aí o marido olha, sendo manipulada pelo teu pastor, é? Não tem jeito, a pessoa não recebe, ela não consegue ver o que é bom, entendeu? E mesmo que tem pessoas que ao mesmo tempo ela faz o bem, mas faz um pouco de mal, mas o mal muitas vezes é porque ela não sabe fazer melhor o que ela está fazendo, entende isso? Então a pessoa ela vem te ajudar de uma forma, por exemplo, eu não sei se alguém tem assim parente, pai ou mãe, mas daí chega a mãe ou o pai na casa e ele já abre tudo e já começa a falar mal da tua geladeira, que tinha que estar mais organizada, e já quer comprar carne para colocar lá dentro, porque está faltando, não está se alimentando bem. Ou já chega e a Fran vai lá e mexe no guarda-roupa da Gil e fala, que bagunça é essa? E ela invade a privacidade da Gil, e a Gil fica braba com ela, com razão. Por quê? Porque o errado foi invadir a privacidade, mas ajudar a arrumar é certo, mas é o modo que a gente faz que muitas vezes está errado. Então... aí o que acontece? A pessoa viu na cabeça dela que fez o certo, mas a outra pessoa não consegue perceber, e aí ela bate na mãe. A minha mãe, eu não aguento mais aquela velha chata. Mas na verdade a mãe é uma doce, uma querida. Né? Então, ainda mais a Fran, né, gente? Não quero puxar sardinha para as ovelhas, mas... Então, irmãos, a gente precisa sair desse cativeiro. O que é confiar na própria humanidade? De alguma forma, é você buscar fazer as coisas na tua vida, guarda isso no teu coração, sem consultar a graça de Deus. Então, tu busca exercer tudo na tua vida, sem buscar na fonte da graça de Deus, tu faz com a força do teu braço. A palavra humanidade, carne aqui, ela vem de obras mortas, Hebreus 6:1, é a mesma palavra. Então o homem, ele se torna maldito
por querer fazer com a força do seu próprio braço. Ele não vê como é que Deus está querendo fazer. Por isso, irmãos, que sempre que eu vou direcionar uma pessoa, principalmente quando ela me ofende ou me agride, e quem trabalha comigo aqui no salão sabe do que eu estou falando, a pessoa pode me bater, eu tenho muito temor para dar uma palavra para ela ou resolver alguma coisa. Por quê? Porque eu sei que Deus está agindo. E eu tenho que buscar resolver o problema e não me defender. Porque não é com a força do meu braço que eu faço as coisas, é Deus que está guiando nós. Entende isso? Só que quem age pela força do braço, já vai dar um jeito de dar uma manipulada, né? Aquela velha política, você bate aqui para alcançar lá. Então, por exemplo, eu quero que o Juliano saiba de alguma coisa, para tocar nele. O Juliano, ele, sei lá, imagine hipoteticamente que ele está viciado em academia. Imagina isso. E ele está destruindo a família dele porque ele está viciado em academia. Aí, em vez de eu orar pela vida dele, mas ele não me escuta. Aí eu chego no Eric e falo assim, cara, teu padrasto, pelo amor de Deus, né, e tal. Só que eu já falo para o Eric, querendo que ele carregue essa informação para o Juliano. Isso é fazer com a força do nosso braço. Você entendeu? É você dar uma manipulada. Então, em vez de você confiar que Deus está agindo na vida dele, você deu uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali. Então chega alguém, eu vejo isso, a gente assim, uma pessoa nos ofende, ou fez alguma coisa que ela tem que corrigir, e quando a pessoa está perto, eu estou conversando com outra pessoa, eu indiretamente falo dela. Isso é manipulação, é agir com a força do próprio braço. A gente não confia na graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? Ore pelo teu inimigo e bendize aquele que vos maldizem. E ame aquele que vos perseguem. É totalmente ao contrário do que a gente está fazendo se a gente agir dessa forma. Então, quando a gente não consulta a graça do Senhor, a gente age pela nossa força. Amém? Então, irmão, veja bem, olha o que diz o texto. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, se ele aparta ou se ele distancia, é porque um dia ele estava próximo. Então, Deus está falando de crente. Amém? Deus está falando daquele que um dia se aproximou de Jesus, dependeu dele, confiou nele totalmente, mas depois deu um passo para trás. Não. Eu não vou mais fazer assim, eu não vou mais tratar minha esposa assim, eu não vou mais trabalhar certinho, eu vou confiar nas minhas habilidades, porque Jesus, ele não faz o que deveria fazer. Então, quando a gente entra nesse cativeiro e passa a confiar, é por isso que eu digo, gente, muitas vezes a gente confunde as coisas. Teve pessoas que sentaram comigo já, não daqui da igreja, de fora, e falaram assim, nós temos que trabalhar firme, porque se o nosso governo cair, nós estamos ferrados. Eu falei, não, meu amigo, não é porque eu oro todo culto pelo presidente que eu dependo dele para ter alguma coisa, eu dependo do Senhor. Eu não confio na humanidade, eu não confio, não que eu não confio em alguém a ponto de dar minha intimidade para a pessoa, eu não confio no poder da humanidade, eu confio no poder de Deus que me sustenta. Amém? Eu não confio no poder da igreja, eu não estou aqui pregando culto após culto para ganhar dízimo, para ter o que comer. Se eu confiasse em vocês, eu estava ferrado. Não que vocês não sejam confiáveis, mas é porque o meu coração estava no lugar errado, você entendeu? É lógico que nós temos que amar e cuidar um dos outros, eu tenho que ensinar isso e viver isso, mas eu confio em Deus. Então, maldito é o homem que confia no poder. Então, tem aquele homem que confia no poder do seu braço. Se eu adoecer, eu vou morrer de fome, porque tudo funciona por causa de mim. Pronto, você já entrou na maldição de confiar no teu braço. Quem disse que Deus não pode levantar alguém para te sustentar se tu adoecer? Tu não, irmãos, o problema dessa maldição é que a gente esnoba Deus. A gente fala que a gente vai para o culto, e eu não estou dizendo que vocês são assim, mas pode ser que nós estejamos nisso. Eu já pratiquei isso que eu estou falando. A gente diz que vai para o culto, que confia em Deus, mas não consegue dormir de noite porque acha que vai ficar sem dinheiro no outro dia, porque a gasolina está aumentando muito. Ou é só eu que penso isso? E não sabe se vai poder usar o carro. Eu troquei de carro que consome mais gasolina, 4 litros a mais do que o outro, e aumentou a gasolina.
Só que é Deus que nos guarda. A gente não pode confiar no nosso braço e nessas coisas. Eu vou fazer o que Deus me manda. Se Ele quiser nos levantar como político para libertar a nação, se Ele quiser libertar o Brasil, se Ele quiser levantar a igreja, Ele vai levantar e vai acontecer. Mas se Ele não fizer, nós vamos dar um jeito. Nem que Ele nos dá um negócio para filtrar a água do rio Itajaí, nós vamos lá tomar. Nós vamos dar um jeito. Porque é Deus. Ou a gente vai morrer, porque é Deus. É Ele que define. Amém? Então é Ele que faz, irmãos. Então, quando a gente coloca a nossa confiança no nosso próprio braço e quer dar um jeitinho, a gente, sabe, nós não confiamos na graça de Deus, no Espírito Santo. Eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar ao meu Deus e eu vou perguntar se eu posso fazer isso. Senhor, eu posso fazer esse negócio? Eu posso abrir essa empresa? Irmãos, eu recebi umas 5 propostas de sociedade nos últimos 2 meses. Nenhuma eu abri. Por quê? Porque não é de Deus para a minha vida. Poderia até dar dinheiro, mas não é de Deus para a minha vida. Porque eu dobrei meu joelho e o Espírito Santo testificou que não é. Eu busquei nele. Senhor, o que tu quer que eu faça aqui na terra? Eu tenho buscado nele. E Deus está me separando cada dia mais para o pastoreio. Eu tenho que entender o mover dele, não é o meu mover. Não é o meu desejo. Então, eu tenho buscado, não com as minhas estratégias, como é que eu vou fazer a igreja crescer? Amando. E entendendo aquilo que o Espírito Santo está fazendo e organizando. Daqui a pouco a gente vai ter retiro de jovens, daqui a pouco a gente vai ter ministrações para casais, para homens, para mulheres. Só que à medida que o Espírito vai levantando e despertando o coração de cada irmão aqui, as coisas vão acontecendo. Não é a minha estratégia, a estratégia dele. Eu estou aqui só para fazer acontecer o que ele está mandando, amém? Assim como na empresa. Um dia eu sentei com o sogro e falei, sogro, eu não sei ser patrão sem ser pastor. Aí o sogro começou a rir. Aí eu falei, porque não tem como, até a loja que nós abrimos, eu falei para ele, até a loja, foi por causa dele, para ele poder vir de Minas e já ter um lugar para começar a trabalhar. Então, tudo que eu faço, irmãos, tem a ver com pessoas, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o que Deus quer para nós. Amém? Então, não tem como, tudo a gente se move naquilo que o Senhor está, sabe? Abra a tua empresa, irmão, de manhã, você que coordena a empresa, você que vai coordenar um dia, você que coordena uma equipe, você que faz qualquer coisa, pega o livro, tem 31 provérbios, medita no livro de provérbios, que é sabedoria para o empresário. É de um rei que escreveu, é um cara que governava uma nação inteira. Medita nisso, compartilhe com as pessoas, desperte nelas o melhor de Deus, tu vai ver como a tua empresa vai mudar. A Liégio Júnior, que eu não sei se estão nos assistindo hoje, mas ela trabalha numa empresa onde eles têm essa prática, numa imobiliária que ela está crescendo, uma imobiliária não, acho que é imobiliária, alguma coisa assim, ela está crescendo, e a Liégio fala, olha pastor, eles são muito tementes, eles ministram a palavra para o pessoal, o livro de provérbios e tal, e traz sabedoria, e a galera cresce, desenvolve, lógico o que a Bíblia diz é. Então, às vezes a gente fica preocupado com o que nós pensamos, com o que nós queremos fazer, com o que nós poderemos fazer. Esquece isso. Deixa eu te falar uma coisa. Pega o que Deus está te colocando na tua mão e faça da melhor forma possível que Ele está te entregando. E amanhã, se amanhã for para tu ser a pessoa mais famosa do Brasil, Ele vai te mostrar o caminho para ser. E vai abrir as portas para ser. Amém? Vai abrir, irmãos, nós fizemos um evento gigantesco em Blumenau que deu um impacto. Eu não fiz nada. Na verdade, eu organizei o evento, mas tudo veio até mim. Tudo veio até mim, os contatos, as pessoas, as ligações. Por quê? Porque foi Deus que abriu a porta. Aí agora o pessoal está falando, parabéns, Marco, pelo grande trabalho. Eu não fiz nada, foi Deus quem fez. Amém? Por quê? Porque eu não confio em mim, irmão. Sabe por que eu não tenho mais ansiedade? Porque eu não confio mais em mim. Eu levanto todos os dias e busco fazer o meu melhor em tudo. E o resto é de Deus. Então a gente entra na maldição quando a gente não ouve a Deus. Por quê? Porque tu anda em procrastinação. Porque tu não faz aquilo que você deveria fazer. A ansiedade, irmãos, não tem a ver com aquilo que um dia tu vai fazer. Muitas pessoas acham que é isso. Mas hoje ela está muito mais ligada com as coisas simples.
Tem pessoas super ansiosas porque não conseguem tirar 40 minutos para ir numa academia, porque ela não vence esse mau hábito. Então, muitas vezes, as coisas que a gente não consegue fazer, que a gente já deveria estar fazendo, nos gera ansiedade. Porque nós estamos confiando, muitas vezes, preocupado com muitas coisas que não cabe nós a governar. Amém? Então, se Deus, eu tenho que confiar o seguinte, irmão, se a gasolina está subindo, Deus vai dar um jeito de subir as nossas finanças. Amém? É assim, em nome de Jesus. O Jonathan chegou aqui um dia e falou para mim, pastor, eu não acredito nesse negócio de finanças aí, eu estou desiludido, não tem como, eu sou maldito mesmo, eu vou morrer pobre. Ele falou para mim. Aí eu falei assim, não, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz 3 perguntas para ele, eu acho, sentado ali atrás. Não, porque, cara, eu já faço tudo, ele falava para mim. Eu fiz 3 perguntas para ele, ele falou, pastor, nada disso eu pratico. Eu falei, pois é, cara, tu não anda em Deus? Não, mas eu ando com Deus, ele dizia. E hoje em dia está uma bênção, né, Jonathan? Está tudo prosperando, mudou o cenário da tua vida. Está aí. Por quê? Porque aquele dia, quando o Jonathan entrou aqui radicalmente, que a posição do Jonathan foi radicalmente, friso isso, ele pegou tudo que eu falei e passou a viver no mesmo dia. Ele falou, pastor, eu só vou entrar se for para entrar de cabeça, senão nem entra. Eu falei, pode ir, vai na fé, irmão, vai acontecer. Por quê? Ele passou a confiar em Deus. Que eu mostrei uma meia dúzia de versículo, ele acreditou e andou. Então ele tirou a força do próprio braço e começou a caminhar no que Deus mostrou. Amém? Deixa eu falar algo para vocês. Em Gênesis 16, conta a história de Abraão. Abraão, irmãos, ele foi o primeiro profeta, sacerdote e rei que Deus levantou. Toda a cidade de Israel é baseada nele. Gênesis capítulo 15. Os primeiros 15 capítulos da Bíblia já começam a falar de Abraão. É o homem que Deus escolheu para levantar Jesus, para estabelecer Israel. Quando Abraão começou a andar com Deus, Deus falou assim para ele, Abraão, eu vou te dar um filho com a tua esposa. Abraão chegou nos 90 anos de idade, nos 75 anos de idade, e ele não tinha tido um filho ainda, e a mulher era estéril, e ele já estava velho, 75 anos. Sabe o que Abraão fez, irmãos? Abraão pegou uma concubina, que era uma serva, e se deitou com ela para ter um filho, porque era normal essa prática, porque a ideia é que você tinha que povoar a terra para formar exército, e governar, e formar famílias, e um povoado. Era essa a mentalidade de um homem. Então, eles tentavam fazer a maior parte possível de mulheres engravidar. Isso está mais ligado com esse desejo do que com imoralidade sexual, com adultério. Mas, amém. Aí, o que acontece? Só que Deus tinha dito para Abraão que ele ia dar um filho com a esposa dele. Mas Abraão, irmãos, ficou preocupado que Deus ainda não tinha feito na vida dele o que era para fazer. E sabe o que ele fez? Se deitou com uma concubina. E aí ele teve um filho chamado Ismael. Aí Deus ficou 25 anos sem falar com Abraão. 25 anos Abraão passou perambulando pela terra fazendo o que achava que devia fazer. Até um dia que Deus apareceu e falou, Abraão, Ismael não é o herdeiro das promessas, porque não fui eu que te dei. Aí Deus tocou no ventre de Sara, curou o ventre dela, e dali Abraão teve um filho chamado Isaque. Agora deixa eu te falar uma coisa, Deus abençoou Ismael, porque ele era filho de Abraão. Só que Deus abençoou Isaque sendo filho da promessa. O Ismael é o pai dos árabes. E Isaque é o pai dos judeus. Por isso que, só que o problema é que Isaque, ele detém a promessa. A terra vai ser dele, inclusive a terra santa, que é Jerusalém. E por que existe briga entre árabes e judeus? Porque Ismael quer aquilo que é a herança do pai dele. Só que Deus não deu para Ismael, Deus deu para Isaque. Então a briga entre árabes e judeus é de irmãos. Entende isso? Mas por que existe essa briga? Irmãos, o maior atrito do mundo, mais longo e mais destrutivo em longa data é entre árabes e judeus. É o mundo muçulmano e
e o mundo judaico. É uma briga terrível. Sabe por quê? Por causa do erro de um homem. Porque ele decidiu dar o jeitinho brasileiro, ou o jeitinho abraânico. Não existia nenhuma nação naquela época, a nação foi fundada para ele. Ele decidiu dar um jeitinho. Não, Deus me prometeu, sabe aquele negócio? Deus me prometeu, mas eu vou fazer do meu jeitinho. Pá! Fez Ismael. Pronto, acabou com tudo. Por causa de Abraão, até hoje, irmãos, nós temos guerra. Por causa de Abraão. Se ele não tivesse gerado Ismael, os árabes não existiriam. Então, se ele tivesse esperado com mais calma e crido no Senhor, por que Isaac não tinha ainda nascido? Porque ele não tinha crido totalmente. Foi meia boca assim. Acredito no pastor, eu vi uns milagres lá, nos propósitos de Deus para a minha vida, mas é meia boca. Não se entrega totalmente. Aí Deus nunca libera. Porque todo o propósito de Deus para a tua vida é um resultado do teu relacionamento com Ele. E se você entra nesse lugar de maldição e esnoba Deus, crendo que Ele não pode, entendeu? É igual você falar assim, pastor, eu vou entrar no carro e vou dar uma volta contigo, porque eu acredito que tu dirige bem. Só que cada curva tu fala assim, freia, cuida. Tu não acredita em mim, tu não acredita que eu dirijo bem, tu só falou de boca para fora. Então é assim, irmãos. Então, se alguém um dia estiver no carro contigo fazendo isso, saiba que a pessoa não confia em você, viu? De jeito nenhum. Quando eu andava de carro com meu sogro, no começo eu estava namorando com a Su, eu encostava no carro e falava, Senhor, eu te entrego a minha vida e eu confio no meu sogro. Eu nunca vi alguém dar uma curva 100 por hora, cara, mas aquela vez, quando eu andava com o sogro, ele dava uma curva 100 por hora. E hoje em dia o sogro mudou. Mas a pessoa não confia, irmão, e eu não estava confiando nele, está confiando em Deus, né? Porque eu tinha entregado minha vida, mas amém. Mas a gente vai aprendendo. Então essa maldição é isso, você confia muito em si mesmo, eu não consigo, eu não posso, entendeu? Eu já deveria ter conseguido, então você começa a acarretar culpa, afinal de contas tu não consegue fazer. E aí tu para de ouvir a Deus. Não é a tua capacidade, não é o que as pessoas dizem de ti, não confia nessas coisas, confia no que Deus te chamou. Deus me chamou para pregar o evangelho. Já teve um monte de pastor que falou, cara, você está louco, você nunca vai pregar o evangelho. Pensa no pavor que eu tinha quando chegasse, não, talvez tu acha que é isso, mas tu foi chamado para ser empresário. Eu ficava doido, eu falava, não quero empresa, eu quero falar de Jesus. Então, irmãos, eu estava pautado naquilo que Deus falou, amém? Se Deus falou que tu pode, tu pode. Se Deus falou que tu vai prosperar. Se Deus falou que é assim, é assim. Então, busque a fonte na graça de Deus, não na tua vida. Larga a ansiedade, irmãos. Larga esse negócio, confia no Senhor. Fala assim, Senhor, e se amanhã der tudo errado? Deu. Enfrenta esse fantasma. Enfrenta o medo. Não porque você é poderoso para isso, tu não é, mas Deus é, amém? Dobra o teu joelho, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não vou falar agora, vou falar no final. Deixa eu falar mais um pouco sobre a maldição. Vem refresco a todos ao teu redor, tu tem a impressão que todo mundo está prosperando menos tu. Lugar do cativeiro, caminha frustrado. Então, homens que não conseguem acreditar em Deus, como eu falei, aí tem um problema, irmão, terrível com os coach. Esse é meu problema com os coach. Porque eles chegam e falam assim, tu é o cara, tudo está dentro de ti, tu pode, tu consegue, anda, vai, faz acontecer. O milionário que tu quer ser está dentro de ti. E de certa forma eles estão corretos. Mas o problema é que muitos desses esquecem de dizer que a força não pode vir de ti, senão tu vai ficar depressivo, tu vai ficar cansado, tu vai ficar exausto. Porque tudo que tu tem e tudo que tu vai construir, se depender da tua força, tu vai ser consumido, e quando tu conquistar aquilo que tu sonhava em ter, sem depender do Senhor, aquilo que te roubou de Deus, vai ditar os sentimentos que tu tem. Então você pode ser rico, mas você vai ser entristecido. Você pode ganhar dinheiro, mas vai perder a família, ou a saúde,
ou a salvação. Para algum lugar desses você vai. Por quê? Porque não confiou no Senhor, tu confiou em si mesmo. Aí as pessoas, homens que confiam muito em si, têm medo de chegar e dizer, eu errei, eu falei besteira. Não, o cara tem que dizer, eu estou certo, porque eu sou homem na minha casa. Não, cara, quem é homem na tua casa é Deus, tu não é nada. Se dependesse de ti, a tua esposa estava ferrada. Ó, daí rindo, deixa que um dia eu vou ministrar só para mulheres, tá? Mas é verdade, o homem tem muito, isso é orgulho, é o cara que acredita que depende dele. Eu já larguei há muito tempo, irmãos. Eu já larguei isso há muito tempo, não depende mais de mim. Nem a loja, nem a gráfica, nem a igreja, não depende de mim. Se Deus não levantar e Ele não fizer, eu não tenho capacidade para fazer. Amém? Não depende de mim. Agora, deixa eu te falar qual que é o problema de você exaltar a humanidade e você não colocar Deus no centro, mas o poder da humanidade. Eu coloquei algumas coisas aqui que eu achei muito interessante. A primeira é assim, ó: a teologia será exaltada acima da revelação de Deus. Então você pode ver muitas igrejas que os caras são engravatados e eles se exaltam. Não estou falando da Assembleia, gente. Vocês param com isso. E os caras se exaltam porque tem conhecimento. Tem muitas igrejas que fazem isso, irmãos. Por quê? Porque eles são teólogos, estudaram com os melhores do mundo, só que não tem revelação. O que é revelação? É ver a ação na vida de uma pessoa, é ver o tempo espiritual de cada pessoa e saber colocar a palavra nela da forma necessária. Isso é revelação, é ver o mover de Deus. Não adianta eu saber de capa a capa o Apocalipse, mas não saber o tempo em que eu estou e como eu tenho que agir, o que aquela palavra muda nos meus dias. Isso é revelação. Então a teologia é exaltada acima da revelação, a educação intelectual é exaltada acima do caráter. Então a preocupação das pessoas quando ela coloca o poder no centro é capacitar os seus filhos no colégio. Eu ouço muito isso, irmãos. Bota o filho lá porque ele vai fazer robótica, vai fazer inglês, vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o menino vira um expert, só que não tem caráter. Por quê? Porque não tem laço de amor com a família que define o caráter da criança. Super inteligente, mas ao mesmo tempo ele perdeu o caráter. Por quê? É quando a gente coloca o poder da humanidade acima do poder de Deus, uma criança intelectual sem caráter. O programa humano acima da liderança do Espírito. Então, o que importa é como eu vou formar os líderes. A performance de cada pessoa que anda comigo, não o que Deus está fazendo na vida dela. A eloquência da pregação acima do poder do Espírito. Então passa a valorizar não o mover de Deus na igreja, o amor de Deus, mas como o pregador prega. Não, o homem de Deus é aquele cara que prega, porque ele fala bonito, ele toca no meu coração, nas minhas emoções. É quando a gente coloca o coração na humanidade. E as duas últimas, a razão acima do caminhar da fé e as leis acima do amor. Então a gente passa a ser pessoas que cobram muito dos outros e nunca ama. Cobra muito de nós mesmos, nos culpamos demais, mas nunca amamos, nunca pisamos no freio, nunca sentimos a pulsação daquele que caminha conosco. Por quê? Porque as leis estão acima. Isso é muito análogo, eu passei lá em Israel e eu passei por um monastério. Cara, e o monge me expulsou de lá, cara. O cara me expulsou com uma grosseria. Um monge, o cara que era para ser cheio de amor. Lá no monte da tentação de Jesus, onde Satanás levou ele. E eu fui lá no pico tal, e eu observando, daqui a pouco o monge muito irritado falou para sair de lá e tal. Por quê? Porque ele colocou o poder da humanidade acima do amor. Ele acha que ele é alguém, que ele tem algo, que ele é mais importante que eu. Então, irmãos, esses lugares é quando a gente coloca o homem acima de Deus. Paulo, ele fala,
no livro de Gálatas, capítulo 3, do 1 ao 10, que aqueles homens ali se tornaram carnais. Ele fala assim, é pela fé que vocês são salvos, não é pelas obras. Por quê? Porque as leis, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O livro do C.S. Lewis, você vai ver que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, tenta ser bom para tu ver. Pega todas as regras de bondade e tenta viver. E tu vai perceber que tu não consegue. Porque as leis de Deus e todas as leis morais, elas só são capazes de expor que você é um pecador. Amém? Então, se você quer descobrir a tamanha sujeira que você tem, pega o livro de Deuteronômio e Êxodo e leia ele todo, Levítico também. Tu vai ver como tu é podre. Isso, só que se eu me mover por isso, se eu falar para vocês tudo aqui agora, vamos pegar os livros lá e tu tem que viver isso, senão tu não presta. Isso é legalismo. Eu imponho a lei. Só que as leis nunca salvaram ninguém. Entende? Eu já estou quase terminando, gente. As leis nunca salvaram ninguém. Isso é legalismo. A lei, ela nos mostra que nós somos pecadores. Só que quem nos capacita para vencer o pecado é Cristo. É o Espírito de Deus. Então a Bíblia diz assim, Romanos 5, 1, 2. Havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé. E esta graça a qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Então, quando nós confiamos, e aqui é a reta final da ministração, como eu faço, pastor, para deixar de confiar no meu braço e sair da maldição? Porque eu tenho pregado aqui durante 6 quarta-feira que vocês têm que observar diversas coisas que, se vocês fazem, destrói, porque ativam maldição, amém? Mas então agora, como eu saio disso tudo? Porque eu sou fraco. Não tem como. Aí aqui a palavra de Deus explica. As leis expõem o quanto tu é podre e merece ir para o inferno, e o quanto tu é cativo. Mas a confiança no Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, é capaz de te transformar. Amém? Cara, Ele é capaz de transformar, presta atenção no que eu estou falando. A nossa maldade, a nossa falta de capacidade de alcançar a bondade, Ele é capaz de transformar. Então, o problema do legalismo é que as pessoas ficam tentando cumprir as leis. E isso é uma característica dos judeus, que não recebem Jesus, que eles querem cumprir a lei. Quem que é um judeu bom? Aquele que cumpre a maior quantidade de leis. Porque o legalismo, ele sempre vai tentar julgar. Ele vai olhar para ti, putz, cara, aquele cara lá fuma. Aquele fulano lá, então ele é muito pior do que eu. Por que tu julga assim? Porque tu é legalista. Porque ele não é pior do que tu. Porque a Bíblia diz que se uma lei for quebrada, nós somos dignos do inferno. E nós quebramos diversas leis. Tem 600 leis. Mais de 600 leis morais que Deus estabeleceu. Entende isso? Agora, é tudo muito parecido. Mas o lugar em que nós temos que estar não é na confiança do próprio braço. Mas pastor, eu tenho que fazer as coisas ou não tenho que fazer? Tem que fazer, só que segundo a direção do Espírito Santo, do Espírito que habita em ti. É por isso que você tem que orar todos os dias, meditar na palavra todos os dias, buscar a Deus todos os dias, porque você tem que estar conectado com Ele, compreendendo. Quando você não compreende a direção do Espírito, tu vive em plena perturbação, constante ansiedade, porque tu não sente mais a voz dEle. Entende isso? Então o que acontece? Para nós conseguirmos sair desse lugar e não colocarmos a nossa mente na humanidade nossa. Sim, Deus vai te dar boas ideias, você vai executar boas coisas. Mas faça o teu melhor e o resto deixa para Ele. Busque a paz nele. Filipenses capítulo 4, versículo 6, agora sim.
Tudo que tu precisa, peça ao Senhor e descansa. Coloque diante dele. Tem pessoas que falam assim, ó, pastor, eu chego em casa e eu só agradeço. Não! Deus não mandou só agradecer. Deus falou, peça-me. E geralmente a pessoa que fala isso está atolada no problema. Não, peça. Filipenses 4:6, peça. Coloca diante de Deus, ó Senhor, eu estou com um problema nisso. Depois que tu falou tudo, descansa, vai dormir. Deixa a tempestade que ele vai acalmar. Amém? É isso, coloca diante de Deus. Então o primeiro lugar para que tu tenha paz no teu coração, para que você possa reagir no ambiente que você está vivendo e expandir a glória de Deus na tua vida e mudar todas as circunstâncias, o primeiro passo é oração. Filipenses 4:6. O segundo passo é obediência. João 8, 31, 32. Obediência. Aquele que obedece às minhas palavras conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Obediência. Então, quando você acessa a graça de Deus, irmãos, você vai conseguir compreender a paz do Espírito. Mas são coisas práticas. Amém? Comece a mudar toda a tua forma de agir segundo o coração dele. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta tu julgar o pecado das pessoas. Não adianta tu apontar e dizer que a pessoa está errado. Isso não vai mudar nada. Tu só está expondo a lei. Sabe por que a Bíblia diz que Jesus andava com pecadores, irmãos, e se assentava com eles, e comia com eles, e eles não rejeitavam Jesus? Porque Jesus não apontava o pecado deles. Jesus, sabe o que Jesus falava? Olha para mim. Olha para mim que tu vai ser liberto. Tu precisa ser visto. Está dentro de ti o que vai mudar a tua vida, o que vai mudar a tua casa, o que vai mudar o teu bairro. Está dentro de ti, a tua família. Só que tu precisa ser visto. Não é a tua força, é Ele que habita em ti. Tu só vai ser visto se tu conseguir amar aqueles que te odeiam, senão tu vai se isolar. Tem um negocinho terrível, irmão, que é amar a família. Já viu que a gente tem dificuldade? Eu tenho dificuldade de andar com os meus tios, com a minha família. Por quê? Porque o pessoal nos rejeita na cara dura, que família não esconde, eles te... né? Mas são muito querida, minha família é muito querida. Só que eu tenho que andar com eles. E por que eu não ando? Porque eu não amo. Porque eu confio no meu braço. Eu confio muito no meu braço. Eu tenho que largar a minha arma e deixar ser visto. Não é, irmãos, o teu conhecimento teológico que vai libertar as pessoas e mudar o teu rumo. Não é o quanto, tão somente, você busca a Deus, mas é o quanto Ele se revela através de ti. Amém? Então, não adianta a gente julgar. O lugar da libertação da tua própria carnalidade e humanidade está em aonde estiver os teus olhos. Se eles estiverem na luz, teu corpo inteiro terá luz. Amém? Então para de ensinar para as pessoas o que é pecado. Comece a ajudar elas a se aproximar de Jesus. Só isso. É só isso. Só fala para ela assim, ó, vem andar comigo. Vem passar um tempo comigo, vem ver a minha vida. Sabe, vem, deixa eu te amar um pouco. Deixa eu te abraçar um pouco. Vem ver eu, uma pessoa que tem caráter segundo o coração de Cristo, como eu vivo e como eu vivo feliz. Deixa as pessoas te verem. Agora, olhe para a luz. Amém? Essa é a fórmula. Olha para Jesus. Busque Ele todos os dias da tua vida. Todos os dias. Tira um tempo e olha para Jesus. Eu tenho estudado muito, irmãos, nos últimos dias acerca de Satanás, mas o meu corpo tem transbordado de alegria. Porque quanto mais eu conheço o diabo, mais eu vejo que ele é derrotado. Mais eu vejo que ele é limitado. E é engraçado que quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais vontade eu estou de estar no culto. Ontem, irmãos, a gente está no culto quase todo dia. Mas ontem eu estava não sei aonde, eu acho que eu fui no mercado, e eu pensei, meu Deus, que vontade de estar lá, para o Gui estar tocando, a Vitória cantando, para eu estar adorando um pouco.
Porque eu estou olhando para Jesus, meu coração está se enchendo de Jesus. O meu desejo é cânticos, hinos espirituais, me aproximar dele, mais alegria, mais amor. Quanto mais eu me aproximo, mais eu amo, mais eu tenho esperança. Aí tudo está caindo, as coisas parecem que não estão dando certo em muitos lugares, mas eu tenho esperança, eu tenho alegria. Eu tenho visto dar certo, por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. Então, irmãos, a gente tem que parar de olhar para o homem, a força do homem. Ah, mas aquele lá não vai ter condição de fazer o que tem que fazer. Não importa, fala só para ele olhar para Jesus, que se ele olhar para Jesus, ele vai conseguir. Não, ele não precisa olhar para mim ditando santidade, ele tem que olhar para mim amando. Amém? Tem uma psicóloga, se não me engano, uma psicóloga, uma mulher, a senhora me mostrou um dia que ela falou assim: olha, os teus filhos, ele não tem que merecer teu amor, ele tem que descansar no teu amor, porque independente do que eles façam, tu vai amar, tu vai cuidar, eles não precisam fazer nada para merecer. Ah, filho, se tu não fizer isso, o papai não vai gostar de você, não, cara, diga assim: mesmo tu fazendo isso, eu te amo, eu estou aqui para te ensinar e te corrigir, eu vou ficar no teu pé até te amando, te cuidando, te direcionando, amém? Então, irmãos, mas pastor, eu estou perdido, eu não sei o que fazer amanhã, eu não sei que emprego eu consigo. Vai dobrar teu joelho e ora, que vai bater a tua porta, eu te garanto, amém? Não te preocupa, vai chegar um momento que você vai ter uma decisão do que você deve estudar, e você vai orar e vai pesquisar e você vai saber, e daqui a pouco você vai ter que trabalhar, e Deus vai abrir as portas para você, amém? E daqui a pouco Deus vai te separar para outra coisa, e Ele vai abrir a porta, mas fica calmo. Deus, Ele te colocou, irmãos, tu está no lugar certinho. Não deixa Satanás dizer que tu não está. Tu está onde tu devia estar, no meio do povo que tu devia estar. Amém? Tu está no lugar certinho do tratamento de Deus, certinho, tu não está fora. Então descansa. E se eu passar pela prova? Aliás, se eu passar pela prova, se eu passar pelo fogo, não temerei. Não é isso que diz a música? Aí a gente canta com toda a força, né? E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrei. Tu vê que o cantor, ele canta: se eu passar pelo fogo e na tua fumaça de glória. Por quê, irmão? Porque eu estou confiando nele. Sabe, Daniel, ele não estava preocupado com o rei da Babilônia, se a Babilônia era boa ou se era ruim. Ele falou: pode me tacar nos leão, estou nem aí, eu confio no meu Deus, não no teu leão. E Daniel não tentou manipular, ele poderia tentar, ele ficou quietinho e falou: pode me jogar, eu não deixo de servir o meu Senhor, eu vou funcionar do jeito que Deus mandou eu funcionar, orando de manhã, de tarde, de noite, não me dobrando a estátua do rei, não me corrompendo com dinheiro, não comendo do manjar, vamos embora. E aí ele foi para a cova do leão, o leão não comeu ele. Aí teve outra negada lá que foi para a fornalha não queimou eles. Por quê? Porque se você entra nesse lugar que eu estou falando, você vive em descanso. Mesmo que o fogo começar a tentar te queimar, não consegue. Mesmo que tudo comece a cair, não consegue. Amém? Porque tu sabe quem é teu Deus. E tudo tem a ver com isso, irmão, de tu saber quem é teu Deus. Não confia em ti mesmo. Faça o teu melhor. Entregue o teu melhor em todo o tempo, buscando a honra a Deus. Como eu posso amar mais a Deus, honrá-lo mais? É isso que Ele espera de ti, não sacrifício, mas obediência. E o resto, deixa com Ele. Amém? Tu vai aprender na caminhada. Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai abrir as portas. Amém? A única coisa, irmãos, que Jesus está falando é: não confia na carne, não confia nos rituais, não confia nos métodos, confia em mim. Vem para os meus pés, olha para mim, eu posso te gerar esperança. É isso que Jesus está falando. Jesus, Ele pode te ajudar tanto na fama quanto na miséria, para guardar o teu coração. Amém?